Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa a hora que nos recebes em tua casa, querido internauta. Mais um episódio do podcast Os Bastidores do Marketing, a marca que marca. Já pensaste como tens te olhado ao espelho? E o que é que tu dizes ao espelho? Olá, bonita. Olá, bonito. Eu sou autêntico, eu sou autêntica, sou poderosa ou poderoso. Hoje temos uma convidada hiper, super especial que levanta a nossa autoestima como negros, como africanos, como crespas, como crespos e todos os adjetivos que vocês possam imaginar. A doutora Autoestima está aqui no nosso programa hoje. Dou as boas-vindas, doutora Verônica Mandua, a dona da Crespolândia. Como está? Bem, obrigada Mirza, obrigada pelo convite. É com enorme agrado que recebo a oportunidade de estar aqui e partilhar um pouco daquilo que é a minha vida, a minha história, aquilo que eu penso e como eu vejo certos pontos ligados à nossa autoestima. Bem, eu confesso, podemos deixar o doutor um pouco de lado? Claro. Oh, obrigada. Verônica, eu confesso que eu vim um pouco receosa hoje. Eu disse, será que o meu cabelo está em condições? Porque estamos a receber a doutora Cabelos, entre aspas, e é alguém que eu admiro muito. Não estou a engraxar, não é política. Admiro muito a sua pessoa, a sua história, o trabalho principalmente, o lifestyle. Eu sou seguidora nata. Eu quando vejo a sua página, dá-me aquele charme. Meu challenge, Vision Board, Verônica Mandua, um dia eu vou ter essa cintura. Mas pronto, inveja branca não existe já agora. Também não é inveja, é challenge mesmo. Eu gostaria que contasse um bocadinho da sua história como pessoa e gostaria também que nos contasse o que a motivou para abrir a Crespolândia e como é que faz para ter tanta consistência, porque já existe há muito tempo. E nós estamos num programa que é a marca que marca e a Crespolândia é a marca que marca. Obrigada. Então, o microfone é seu. Bem, permita-me apresentar-me primeiro. Talvez nem todos conheçam-me aí em casa. Eu chamo-me Verônica Sónia Mandua. Tenho 29 anos e meio, porque terça-feira completo 30. Uau! Sou a penúltima filha de um senhor e a última de uma senhora. Sou a filha mais nova, praticamente. Signo Leão, o que mais? A Crespolândia surgiu em 2017. Surgiu em 2017. Eu acabava de terminar a minha 12ª. Entrei para um programa de graduados, algo similar a isso, numa telefonia móvel. E trabalhei durante um ano no atendimento ao cliente. Foi o meu primeiro emprego, foi a minha primeira experiência como profissional no mercado. E diga-se de passagem, a pior experiência profissional da minha vida. Uau! E ter tido esta pior experiência fez com que eu começasse a perceber certos pontos, aliado à necessidade financeira, criou-se então a necessidade de eu começar a empreender, fazer alguma coisa para o meu autossustento. Eu já era casada, já tinha uma filha, a minha filha mais velha, eu sou mãe de 2 crianças, tinha já a minha filha mais velha e precisava de prover, né? Precisava de ajudar o meu parceiro com as contas. Em 2017 foram muitas madrugadas porque eu queria empreender, mas eu queria um empreendedorismo, um empreendimento que realmente impactasse. Não queria só mais uma coisa, não queria só ser cabeleireira. Eu queria uma coisa que me desse grandeza, que me desse dinheiro, que me desse status. Eu queria conseguir convergir tudo isto e tornar-me naquilo que hoje admiras. Sim. Né? Durante algum tempo fui atendendo ao domicílio, fazíamos o atendimento, eu e a minha maneira do coletivo, fazia o atendimento
de casa em casa. Feito isto, comecei a estudar sobre cosmética. E foi quando começamos a desenvolver a nossa linha de cosméticos, que não era nada profissional e que as nossas primeiras máscaras, que foram os nossos primeiros produtos, máscaras de óleo bomba, tinham apenas validade de 7 dias e ficavam na geleira. Então, tudo começou atendendo em casa as pessoas, depois estudar cosmética de forma muito artesanal, fazer as vendas e fazia pessoalmente as entregas. Graças a Deus, o meu presente de 18 anos foi um carro. Sim, meu presente de 18 anos foi um carro e aquele carro foi minha fortaleza, porque ajudou-me muito durante o início da Crespolândia. Eu ia a Matola fazer entregas. Ia para pontos que nem eu consigo recordar-me os quais eram ou quais foram, mas eu ia para tudo quanto é canto fazer entrega. E dividia-me entre as entregas dos cosméticos e o atendimento ao domicílio, não é? Depois veio a minha segunda filha. Graças a Deus tenho um parceiro que ajuda-me muito. Ele ficava no carro com a bebê, eu subia, ia atender as minhas clientes e depois ele voltava a ficar no carro, eu ia à faculdade. No meio de tudo isto consegui continuar a estudar, consegui continuar a batalhar para desenvolver a Crespolândia e a tentar perspectivar novos horizontes para tornar isto do jeito que hoje é. Uma curiosidade. Eu até no Truecaller vem doutora Verônica. É doutora de médica. Não. Não? Não. Eu tenho uma mania de dizer que doutores são advogados e médicos, né? Mas isto é pela moda. São os que cuidam da saúde e os que cuidam dos reais problemas. Porque quando alguém precisa de um advogado é porque tem problemas muito sérios. Formou-se exatamente em quê? Porque eu sei que desenvolve as máscaras, tem lá a composição química, efeitos colaterais e todo um aparato técnico. Qual é a sua área de formação? Diversos. Diversos. Eu sou licenciada em jornalismo, sou mestre em gestão de mídia digital, sou pós-graduada em tricologia e tenho formações em cosmética. Então é doutora de verdade. Sim, é E doutora não é de doutora verdade. como a Mirza, que só fez licenciatura e é doutora. Tenho formação em muitas áreas e eu acho que todas as áreas em que tenho formação convergem, porque comunicação ajuda-me a divulgar aquilo que realmente eu coloco a mão na massa. E depois as outras formações muito específicas são as que realmente ajudam a desenvolver o trabalho que desenvolvo hoje. É ter formação para fazer e depois formação para dar a conhecer. Uhum. Isto é muito bom, o conhecimento versus prática e sustentabilidade. Porque nós vemos no nosso dia a dia, temos muitas empreendedoras que querem desenvolver muitos bons produtos. Agora temos linha também para envelhecimento, linha para diminuir sintomas de menopausa. Falávamos aqui a gozar dos calores da menopausa. Mas o que acontece é a consistência. O empreendedor, aqui em Moçambique, no geral, tem problema de gestão de processo, do caminho, de percurso, desiste quando o primeiro calo aperta. Eu gostava de falar um bocadinho, porque eu sei que nem todos são flores. Aqui deu-nos a parte bonita da história. Conta-nos o backstage. Nós estamos nos bastidores, queremos saber o que é que acontece lá no terreno. Teve este processo que era a sua rede de apoio, o seu marido, mas como é que começam a surgir as primeiras funcionárias, se posso assim dizer? As primeiras funcionárias Mirza surgiram no instante em que eu decidi ter a Crespolândia. Eu era uma equipe e eu defendo muito que todo empreendedor deve olhar para ele e olhar para ele como se ele fosse uma equipe.
ele é que responde, ele é que fabrica, ele é que embala. Bem, estou a falar de um processo que é o processo que nós obedecemos, mas outras empresas seguem outros trâmites. Mas, independentemente de ser Mirza ou Verônica, a atender, embalar, responder e não sei o quê, as pessoas têm que olhar para isto como se fosse um conjunto. E ter em mente aquilo que eu já dizia no início, nós. Sim. Então, a questão de primeiras colaboradoras ou colaboradores surgiu no instante em que eu decidi abrir a empresa, porque eu sempre defendi que nós éramos 10 e só era a Verônica. Os primeiros colaboradores, em termos de número, sempre foram minha mãe, meu marido e minhas irmãs. Não remunerados, mas eles estavam ali. Eles participavam, eles tinham as atividades todas distribuídas. Mas penso que este desafio do empreendedorismo não surge quando nós estamos a falar da empregabilidade. Para nós, como Crespolândia surgiu muito antes, quando começamos a olhar para a necessidade de ter recurso. Porque no nosso país nós não temos absolutamente nada que favoreça a um fabricante de cosméticos. Nós não temos embalagens, nós não temos gráfica de qualidade que consiga nos entregar um rótulo de excelência que compete de tu para tu com um cosmético fora do país. Nós não temos a capacidade de transformar ainda uma vasta gama de matéria-prima. Até podemos ter ali o cru, mas depois a nossa capacidade de transformação começa a ser reduzida. E há 9 anos, 8 anos atrás, este sempre foi o nosso calcanhar. As coisas começam a melhorar, o poder financeiro começa a melhorar, a capacidade de adquirir máquinas, trazer e transformar nossa como empresa também melhora, mas lá atrás um dos nossos maiores problemas era este. É querer entrar no mercado sem dinheiro. Sim. Eu lembro-me que eu ia atender para levar os 500 meticais de uma fitagem e poder comprar garrafas. Essa história até me emociona. Comprar garrafas, comprar o pouco que eu podia de matéria-prima, mandar imprimir 10, 20 rótulos para fazer uma produção do nosso óleo pomba. Então, eu acho que a maior dificuldade que o empreendedor pode enfrentar aqui é quando o empreendedor não tem dinheiro. Um empreendedor pobre enfrenta muitas mais dificuldades, sem sombra de dúvidas. Como eu já dizia, dava-se o atendimento, os recursos do atendimento, canalizávamos para os produtos e vice-versa. Às vezes faltava também um pouco do material do gel e saía dos produtos para ir para o gel, para ir se atender. Isto durante os primeiros dois anos. Só que em 2020 eu já estava um pouquinho cansada, confesso. Covid também. Tinha Covid. Estava no ritmo, mas já estava cansadinha. Mas eu sempre gostei do associativismo. Eu digo sempre que existe muita coisa aqui, e eu acho que, como jovens, nós temos que aprender que existe muita coisa que nós vamos fazer que é aparentemente de borla, mas que vai nos dar muitos frutos e vai nos ajudar a conhecer e a chegar a lugares que nós não imaginamos. Eu fui vice-presidente do Conselho da Juventude do distrito de Camachaquene. E nesta época surgiu a ideia de colaborar com o Conselho Municipal provendo máscaras para a época da pandemia. Então, nós entramos em contato, esboçamos ali tudo, que era a nossa ideia, canalizar parte da nossa receita inexistente. É sempre assim. Para unirmos-nos a uma outra marca
de uma jovem, a Martina Lima, se eu não estiver a errar o apelido dela. Ela confeccionava roupas. Então era: a Crespolândia vai te dar parte do capital, tu vais produzir máscaras e nós vamos nos unir ao município para ajudarmos a comunidade. O que eu ganhava com isso? Aparentemente nada, e na minha cabeça nada. Eu só queria garantir que parte das pessoas pudesse ter acesso a máscaras e de pano, porque assim conseguiam reutilizar. Era mesmo por amor ao próximo. Amor ao próximo. Mas isto fez-me entrar para os programas do governo. Não entrar de cabeça, mas entrar sob o ponto de vista de conhecimento. Conheci e ouvi falar naquela época, nesta onda do associativismo, vamos para lá, vamos dar máscara aqui. Ouvi falar sobre o Prémio Jovem Criativo, em 2020. Ouvi falar sobre o Prémio Jovem Criativo, fui convidada, saí do desconhecimento e fui convidada para a abertura do prémio. E saí do desconhecimento, por quê? Por causa do associativismo. Sim. Fui convidada para a abertura do prémio, lá ouvi as categorias: empreendedorismo, inovação tecnológica, não sei o que, idades compreendidas entre x, tudo batia com as tuas características. Com as minhas características. Eu disse: bom, eu vou participar. Eu participo. E o Prémio Jovem Criativo é um prémio que compreende 3 fases, se eu não estiver em erro: distrital, provincial e depois nacional, algo assim. Mas é um prémio do Rovuma Maputo. E eu ganhei. Uau, parabéns! Eu ganhei o prêmio, sempre me gabo dizendo que foi a primeira vez que a cidade de Maputo ganhou aquele prêmio, e foi com a Verônica Mandua e com a Crespolândia, em 2020. Ganhei o prêmio numa cerimônia que foi em Dondo, presidida pelo presidente Filipe Jacinto Nunes, e todo mundo pode imaginar o nível de exposição a que isso pode colocar alguém. Uhum. A visibilidade que me deu, o network que me deu, o acesso às pessoas que me deu. Parece pequeno, o prémio foi apenas de 130 mil meticais. Mas o que aquele prémio agregou na minha vida, que palavra posso usar? Colho os frutos daquele prêmio de 130 mil meticais de 2020 até hoje. Porque eu continuo sendo aquela menina que trouxe o prêmio pela primeira vez para a cidade de Maputo, continuo tendo a mesma visibilidade e luto todos os dias para aumentar o nível de visibilidade, o que me possibilita estar e conviver com pessoas que acabam facilitando certos processos, porque ensino a todo mundo na vida que nem tudo na vida é sobre dinheiro e existem coisas que nós nunca vamos conseguir pagar. Exatamente. E são essas que nós temos de começar a perceber que são importantes e que precisamos de agarrar. O iPhone que eu posso ir à loja comprar não é absolutamente nada comparado a um contrato que eu posso conseguir fechar só por causa da proximidade ou facilidade de acesso a certas pessoas. Obviamente estamos muito alinhadas quanto ao network. Eu vivo e respiro network, sou da comunicação e estou muito admirada e grata por ter uma colega de profissão. Eu sou tradutora de formação, mas sou apaixonada por comunicação. E contei-lhe um bocadinho da minha história, né? Do Crespo. E pronto, eu venho de uma família mista, tem todo tipo de raça, não vou dizer de cor, de raça. Sou filha de um negro com uma mulata, e que esta mulata é filha de uma mulata com um caneco. Então deve imaginar que o meu avô era mais escuro que eu, com cabelos lisos. E depois começa a haver este problema de identidade, que é onde eu quero entrar aqui na sua próxima intervenção, que é a questão da autoestima. Eu tenho 37 anos e durante pelo menos
30 anos tive problemas de autoestima. Que era desfrizar o cabelo para pertencer a um grupo, que era colocar... Eu nunca fui muito de maquiagem, não sou fã. Faço só quando necessário, mas tinha um pó que a minha bisavó usava. Eu, por ter uma diferença muito curta de idade com a minha mãe, eu fui criada por avó, bisavó e pronto, né? E a minha bisavó usava um creme chamado Pond's. O Pond's, quando tu punhas, ficava ligeiramente mais clara. Então eu dizia, não, eu quero ficar clara como as minhas irmãs e como as minhas primas. Então eu punha Pond's, mas ficava pálida. Parecia um fantasma mesmo. E pronto, havia essa confusão de pertença, porque as minhas primas são mulatas de cabelo corrido e o meu cabelo é assim, crespo. Eu nem tinha noção de que tinha cachos. Porque que a minha bisavó fazia? O azeite de oliveira, aquela andorinha, aquela lata, metade daquele azeite ia para o meu cabelo. Ela dizia que era para amolecer, para ficar... E o meu cabelo sempre cresceu com aquele azeite. Eu tinha volume, tinha comprimento e deslizava, porque eu queria pertencer. Com a Crespolândia, eu já lhe disse que conheci a Crespolândia num documentário que passou na televisão de Moçambique e chamou-me muito a atenção. Eu recordo-me que em 2017 tive o meu terceiro filho e estava com os cabelos naturais, já estavam bem grandinhos. Fui pedir à moça para me fazer as tranças, só que o volume incomodava-me, porque eu levava muito tempo sentada. Dizia, põe um bocadinho só de Easy Waves para diminuir o volume. Só que o meu cabelo tu não pode levar muito tempo, porque ele cose mesmo. Naquele momento ela desapareceu, não sei, foi fazer o quê, e cozeu. Eu fiquei com os cabelos até aqui, mais ou menos. E eu, naquele momento, eu não sei qual foi o anjo que passou. Eu disse, mas eu sou crespa, eu sou negra, eu sou bonita. Já vê quando começas a fazer aquelas afirmações de poder dos filmes. Parecia que eu estava a conversar com o espelho. Eu fiz um risco ao meio. Quando ela voltou, depois de lavar, fiz um risco ao meio. Pedi puxinhos, fiz 2 totós. Peguei na tesoura, cortei. E eu disse, a partir de hoje nunca mais entra produto químico nesta cabeça. De 2017 para cá eu faço punks, faço tudo mais alguma coisa, mas nunca por produto e não sou anti-prótese, mas eu acho que nós temos que dar asas à nossa africanicidade, temos que dar asas ao poder da rainha Shivangela, da rainha de Sabá e de todas as rainhas que nós tivemos aqui em Moçambique. E pouco são faladas. A chiconheta é uma trança que tem história. As linhas da chiconheta eram mapas de fuga para os nossos guerrilheiros. E eu acredito que isto é uma essência que a Crespolândia também traz. Para além de recuperar os carecas, claro, tem uma publicidade do Igor a passar que diz doutora Verônica. Eu adoro quando ele diz doutora Verônica. Mas esta essência... que quando eu olho para as tuas páginas, eu digo, anima a ser preta. Uhum. Antes ofendia-me. Quando dizia, eu sou preta. Hoje, eu sou sim, thank you. E tal e coisa. Tu devolves a autoestima não só para mirzas, mas também devolves a autoestima para carecas. Por favor, explica-me isso. Os carecas magoados que estão nos a ouvir. Bem, dentro de todo este processo, eu disse que tudo que sempre quis foi trazer grandeza para a Crespolândia, né? Porque eu defendo sempre, eu disse a uma paciente ontem, nós não somos um salão de cabeleireiro. E expliquei-te isso uma vez. Não somos um salão de cabeleireiro porque eu acho que já existem muitos salões de cabeleireiro. A nossa missão enquanto marca já não é vos colocar bonitos, é vos colocar saudáveis. E a partir da saúde a beleza vem, porque uma coisa anda com a outra. Então na Crespolândia agora nós desenvolvemos este trabalho. Temos a linha de cosméticos, sim, mas também temos a nossa atividade secundária, que é o nosso centro de terapia capilar, o nosso centro de ecologia e terapia capilar, em que nós fazemos, primeiro, uma consulta, que é para perceber como é que está a saúde do couro, quais são as necessidades do couro, tudo aquilo que vocês podem precisar daqui para aqui, como eu sempre digo. E depois nós traçamos uma linha de tratamento, de manutenção, de cuidado. Tudo depende do que nós vamos descobrir na consulta.
Infelizmente, é um trabalho complicado, porque dificilmente nós recebemos casos de manutenção ou de ajuste de rotina. Nós resolvemos problemas, porque chega a nós problemas, buraco na cabeça, falta de cabelo, caspa, uma alopecia por tração. Eu usei o termo buraco na cabeça que é para ficar perceptível para todos, porque se eu usar aqui termos técnicos, se calhar não percebam. Mas estou especificamente, quando falamos sobre raízes ancestrais, etc., a doença que mais entra em conflito, ou a consequência da fuga de todo este nosso lado africano, é a alopecia por tração. O que é a alopecia por tração? São aqueles spots que nós vamos tendo por causa de puxão. Sim, as mirabas. As mirabas na parte frontal, as colas da prótese, no ato da remoção, nós acabamos também criando tração. Então, a alopecia por tração é toda aquela que advém de uma tração, de um puxão, de um aperto. E são inúmeros os casos de pessoas que estão a passar por isso porque não se aceitam. Mas eu entendo o lado destas pessoas porque nós vivemos numa sociedade que importa muito hábitos e costumes. E aparência. E hábitos, costumes, aparências. E nós fomos colonizados por brancos. Então, durante muitos anos, durante muitos anos nós fomos incutidos que falar bem português é falar o português de Portugal. Se tu não enrolas a língua, Mirza, tu não estás a passar classe. Se tu não tens o cabelo liso, se tu não podes fazer um bom apanhado, se tu não podes fazer um risco de lado bem colado para um casamento, tu não estás a passar classe. Então, nós aqui entramos muito em conflito no ponto de o que é ser clássico, o que é ser chique, em outras palavras. Por que preto, sendo preto, não é chique, não é clássico? Mas é. Então, se calhar, chegamos ao ponto de definitivamente percebemos que, ok, então nós não somos clássicos. Por que temos de lutar para ser clássicos? Eu não luto para ser clássica. Mas és. Mas és clássica. Talvez, mas eu sou exatamente como eu gosto de ser. Isso é que importa. Eu sou exatamente como eu gosto de ser. Se eu meter na cabeça que de microlocks é o estilo que eu quero andar, se é clássico, não é clássico, se as pessoas vão achar clássico, isso para mim não importa, desde que me proporcione bem-estar e não afeta a minha saúde. Se ter tatuagem no braço é ou não ser clássico, eu não sei. Mas é aquilo que eu gosto, é como eu gosto de andar. E se isso não constitui, não fere a ninguém, nenhuma ofensa, violação, por que não? Eu acho que nós ficamos a lutar para pertencer, como tu já dizias, a certos grupos, círculos, e acabamos violando o nosso próprio corpo. Eu sempre digo, olha, prótese não é o problema. Eu não tenho problema com a prótese, ainda que pareça que eu tenho. Eu tenho problema com a forma que se coloca a prótese e com o tempo que se fica com a prótese. Porque nada, nem um sutiã, é para estar colado ao teu corpo 24/24. Então, por que uma prótese na tua cabeça deve ficar colada 24/24? Quais são as consequências disto? Ai, Verônica, o meu marido não pode ver assim. Sim, mas o teu marido não está a ver a ti. Não és tu. Só que esse exercício já é de terapia emocional. Logo, depois de cada consulta, sempre que há necessidade de haver intervenção de um terapeuta emocional, um psicólogo, nós sempre recomendamos. Colocamos ali alguns contactos de profissionais que nós confiamos e que trabalham conosco, porque este trabalho de aceitação não é meramente
do tricologista ou terapeuta capilar. Também tem muito a ver com o nosso interior. Tem muito a ver com a forma que nos criaram. Se calhar eu seja esta Verônica muito aberta, muito espontânea, muito dona de si, por causa do meu background, por causa do ensinamento que a minha mãe sempre me passou. Eu tenho uma mãe muito moderna, ao mesmo tempo que muito tradicional, muito moderna. Tanto é que ela foi a primeira pessoa que me incentivou a seguir o empreendedorismo. Mas o que era o empreendedorismo há 9 anos atrás? Eu acho que todo pai, aparentemente normal, há 9 anos atrás, teria dito, não, fica aí nessa empresa em que tu estás. Porque é uma empresa de renome. Até hoje existem esses pais. Sim, fica aí onde tu estás, garante o teu salário. A minha mãe não. A minha mãe é aquela que diz, filha, trabalha muito, filha, estou muito orgulhosa do que tu te tornaste, filha, estou muito feliz pela tua empresa, filha. Nós agora mudamos de localização. E era a filha... É uma localização gigante, você... Nós somos agora o maior centro de tricologia e terapia capilar do país. Eu tenho uma amiga gigante. E tudo isto, ela fica lá, uau, estás a fazer. Ela deixou de lado aquele lado tradicional. Só que nem todo ser humano, nem todo indivíduo teve pessoas assim do seu lado, não é? Ainda temos aquelas pessoas muito dentro da caixa. E, ok, está dentro da caixa, mas nós aqui não somos brancos, nós estamos num país de pessoas negras, nós somos pretos. Quais são os nossos princípios? Nossa ancestralidade, onde é que está? E isto dá-se até para a religião, quando nós vamos dizer, vamos à igreja católica, ok, vamos à igreja católica e amaldiçoam os curandeiros. Onde é que está o papel do curandeiro na nossa sociedade hoje em dia, como africanos? Quase nula já. Então, é muita coisa. Nós temos buracos e vazios, é muita coisa, por causa de querer imitar brancos. Eu disse à minha mãe é médica tradicional. E eu disse à minha mãe um dia, mãe, um dia eu irei ao curandeiro e eu vou filmar, eu vou criar conteúdo. Essa eu quero ver. Ela disse, meu nome de casa é Nica. Ela disse, Nica. Eu disse, mas mãe, eu acredito no poder das ervas. Por que eu tenho que viver numa sociedade em que eu finjo que eu sou white? Que eu finjo que eu vou à igreja católica e fico ali nas estátuas. Por que eu tenho de fingir isso? Eu acredito muito naquilo que nós somos. Eu acredito muito no nosso lado mais poderoso africano. Eu tenho um mapa da África no braço e é porque eu defendo que a África é o berço da humanidade. Nós somos gigantes. Só que enquanto nós andarmos às escuras a tentar parecer europeus, não vamos conseguir. Nos dar tiros nos pés. Eu acho que falaste aqui muito de identidade e foste ressaltando alguns gatilhos meus, que eu digo que eu sou forasteira no meio de whites. Nós estávamos a falar aqui nos bastidores, que eu não consigo fingir um português muito fino. Para mim não faz sentido. Eu tenho orgulho, eu já repisei que eu sou filha mais velha de 4 e sou filha de uma adolescente. Desculpa, a mãe, ela já é crescida, mas sempre será minha mãe adolescente. Nós temos uma diferença de idade muito curta, então eu fui sendo nômada. Eu vivi com avós, tias e voilá. Então, eu tenho versatilidade de bairros. Eu morei na Malanga, morei no Mafalala, morei no Micajuíne, depois pulei para Somachilde, depois pulei para Cupe. Então, o que existe de finesse, também existe de baixeza. Também existe de baixeza. E esta minha versatilidade de comunicação, eu consigo ir fazer uma ativação no mercado. Sim. Gosto, amo ficar a dançar Zaida Xongo. Eu sou fã da Zaida. Para quem não sabe. Estar no Hotel Plana. O Hotel Plana é muito fácil de estar. A ideia é sermos nós. E sem magoar e ferir sensibilidades. Estamos totalmente de acordo.
Eu vou continuar a pregar isto da identidade africana, identidade moçambicana. Não sei se terei sucesso, mas vai ser o meu discurso e narrativa até os últimos dias da minha vida. Sou manhambana, da Machis. Para mim, eu sou bitonga, mas os ancestrais são matsuas. Então, acho que conheces a fama dos matsuas, dos da Massinga, os mais feiticeiros do país. Falam os da Massinga, falam os de Mambone, e depois, sei lá onde, lá em cima, não tenho muito conhecimento do norte. Mas eu gosto de ouvir as minhas avós a falarem bitonga. Eu gosto de pôr turbante. Eu, durante muito tempo, brincava de ser embaixadora da Usuri por causa dos turbantes. Eu, de turbante, fico outra pessoa super linda. Já fui a algumas conferências internacionais na África do Sul. E a maneira como eles olhavam, diziam: tu és tão bonita, teu cabelo é tão bonito, teus turbantes, não sei o quê. Eu distribuí turbantes, para falar a verdade. Não tenho muitos porque eu tinha que deixar, tirar mesmo da minha cabeça e dar. E cada vez que eu desse um turbante, eu estava a dar a minha cultura. Sim. Porque nós somos vizinhos em África do Sul e Moçambique, mas cada um tem a sua cultura. Nós não andamos dos peitos de fora como os maçoados, mas pronto, também temos a nossa cultura. E narrativa Crespolândia, eu acredito que tu tens a tua, porque tu concebeste a Crespolândia, mas eu, como alguém que recebe, ainda não tive coragem de entrar lá neste novo spot, né? Mas um dia vou lá, com a cara lavada mesmo, com cartão de banco de dono, para pagar a conta. Porque tu dizes que há sempre um problema. Eu acho que eu sou muito cabeluda, não tem problemas, talvez deva ter, então tem que ir ver. Mensagem para as nossas filhas. Tu tens duas, eu tenho uma, e todas meninas, adolescentes e crianças são minhas filhas, são tuas filhas. E eu acho que essa geração nós ainda podemos salvar. Passa lá uma mensagem mesmo forte. Eu passo a vida a fazer exercício com a minha filha, porque também teve esse problema da aceitação. Ela é escurinha, toda bem bonitinha, mas toda numa escola que não ajuda. Não ajuda, mas pronto, ela agora já tem uma autoestima super. E diz que não tem o meu corpo, não pode, ela é muito alta, não tem como ter. Verônica, deixa uma mensagem para as nossas meninas e meninos, porque nós passamos a vida a educar as meninas e esquecemos dos meninos. Precisam. Os meninos também precisam, quer dizer, que criam confusão nas nossas meninas e mulheres. Eu estou a atender dificilmente dou o meu número pessoal durante o atendimento aos meus pacientes, mas estou a atender a um menino que a esse eu dei, porque precisa deste suporte. Não é só sobre orientação, vai para casa, vai fazer X, Y, Z, ele precisa de suporte para a execução. Ele precisa do feeling de vamos, vai dar certo. Então os meninos também, e eu acho que os meninos são ainda mais sensíveis hoje em dia. Exatamente porque não nos dão atenção, porque nós estamos preocupados sempre em formar mulheres, em blindar mulheres, Empoderar mulheres. E eu não penso assim. Parece ser feminista, mas não sou. Bem, para toda menina, para toda jovem, eu quero que perceba sempre, eu postei isso no meu story, que nada lhe vai roubar os sonhos nem a possibilidade se tu fores uma pessoa disciplinada. Disciplinada parece ser um papo de vídeos do YouTube, mas é importante ser disciplinado, saber por que acordamos, para que acordamos, e enquanto estivermos acordados, qual é a nossa missão aqui na Terra. Sobretudo, é importante mantermos-nos com a alma limpa, sermos pessoas afáveis, pessoas acessíveis, pessoas de coração puro, porque conseguimos atrair pessoas com energia boa para as nossas vidas e, como eu disse no início, boa parte do sucesso do ser humano é sobre pessoas e não sobre capacidade de aquisição. O outro ponto, e não menos importante, é que nós precisamos de aceitar aquilo que nós realmente e verdadeiramente somos.
E é importante nisto perceber que nós somos diferentes. Eu tenho a unha mais alongada, a Mirza tem a base mais curta. Todas estas características são totalmente diferentes e devem ser respeitadas. As duas somos cabeludas, mas somos cabeludas de um jeito diferente. E podíamos ter aqui alguém do lado com pouco volume e it's ok. É a sua característica. Eu acho que quando nós começamos a ser mais leves, a nossa capacidade de aceitação, a nossa capacidade de estruturar o nosso dia a dia e de conseguirmos alcançar os nossos objetivos, torna-se mais rápida e facilitada. Em resumo, são essas 3 dicas. E os meninos? Ainda não deixou a dica para os meninos. Era para todos, mas Não, um específico para os os meninos. homens. Eles têm que se sentir empoderados. Como empoderar os meninos? Eles merecem. Eles merecem. Eu tenho 3 meninos, então uma mensagem para os meus meninos. Eu não sou mãe de meninos. Mas se eu fosse mãe de meninos, eu acho que havia de dizer a eles uma coisa todos os dias. Não tentem ser homens de ferro. Homem precisa de ter sensibilidade. E a sensibilidade do homem não precisa de ser inferior. Não precisa de ser inferior à da mulher. Não precisa de ser superior. Nem precisa ser igual. Mas os homens precisam de ser sensíveis. Eu não gosto muito desse discurso de igualdade de género. Eu também não gosto, porque nós não somos iguais. Nós não somos iguais, eu gosto de ser mulher. E nós não somos... Olha, sobre igualdade de género... Eu não gosto da ideia que vendem de que homem, porque é homem, tem que fazer tudo porque ele é homem e ele tem que conseguir fazer tudo e porque ele tem que prover e porque ele não sei o quê. Porque é o que eu estava a dizer, nós somos pessoas, homem ou mulher, pessoas diferentes, com capacidade diferente, com traumas todos diferentes. Então é importante nós olharmos para as pessoas de forma particular. É feio nós começamos a vender a ideia de que homem, quando é homem, tem que pagar todas as contas, eu tenho que conseguir pagar todas as contas, e quando não consegue pagar todas as contas. Parece que estavas a ouvir uma conversa que eu estava a ter hoje de manhã. Quando este homem não consegue pagar todas as contas, é menos homem. Nós não entendemos que nós estamos numa sociedade em que estamos com homens com muitos problemas de ereção ou ejaculação precoce, porque se reduz muito a masculinidade deste homem. Porque todo aquele homem que não consegue pagar todas as contas, no seu subconsciente, para ele já não é homem. Então, se ele já não é homem, como é que dentro de 4 paredes ele vai ser homem para uma mulher? E se nós temos um país, uma cidade, uma sociedade toda a cair por cima, dizer, se tu não fazes isso, tu já não és homem. Afinal, quando é homem, como é que nós definimos essa coisa de tu és homem, tu és mulher? Porque nós nunca ficamos menos mulheres porque não fazemos filho, por exemplo. Tem muitas que não fazem filho. Não estou a dizer que não existe pressão sobre elas. Existe. Mas nunca deixei eu de ser Verônica porque não estava a conseguir fazer filho. Eu continuava a ter ali a minha vagina, continuava a ter os meus seios e eu era útil. Então, sejam mais afáveis com os homens. Eu acho que isso nem é para os homens, é para nós com os homens. Os homens precisam de paz. Eu quero muito que muitos homens assistam este episódio. E estou orgulhosa da minha escolha de ter trazido para esta cadeira. Quero agradecer imensamente pela tua sensibilidade, vulnerabilidade, de seres tu acima de tudo. Eu bati o olho em ti no Be Like a Woman e estávamos de verde as duas. Eu disse, esta é a minha pessoa. E pronto, funcionou. Foi um match perfeito. E eu gosto porque tu me aceitaste com as minhas imperfeições e eu também te aceitei como exatamente és. E os bastidores é isto. Falarmos as coisas com as verdadeiras palavras, dizermos verdades que doem, chamarmos a atenção e também recebermos esses puxões de orelhas quando necessários. E pronto, esta é a doutora. Quando lhe virem na rua é doutora Verônica. Verônica é para mim só. Eu lembro-me que essa coisa de doutora Verônica surgiu
Quando eu me licenciei em jornalismo, eu disse, mãe, eu já não quero ser chamada de Verônica. Estou a ir pôr no WhatsApp. Doutora Verônica. Eu acho que consegue ser mais doutora Verônica que a própria Verônica que ocupava lá na Assembleia. E de lá até então nunca mais apaguei. Quando eu dei por mim, estavam todos a chamar-me de doutora. Mas é assim mesmo. Mas eu estou a estudar mesmo para ser chamada de doutora. É acerca disso. Eu gosto muito de estudar. Eu sou apaixonada por pessoas que estudam. Porque dá um push. Eu tenho uma pressão maior porque eu tenho 4 filhos. Sim. E eu esforço-me bastante para ter muitos certificados na sala para os meus filhos sozinhos inspirarem-se a estudarem. E eu prego a ideia de que estudar não é para ter status, estudar é para saber. Sim. É para saber e é para ensinar. Porque para mim o conhecimento deve ser multiplicado. Tanto é que eles usam como biblioteca e quando querem esclarecimento vão perguntar ao pai. O pai diz, pergunta à tua mãe. Então, mãe tem que saber tudo. Então, como é que eu vou saber tudo para responder a eles se eu não estudar? Se não estudar. Não importa se é licenciatura, mestrado, PhD, formações, Nós soft temos que skills, estudar, mesmo cursinhos do YouTube, eu faço, independentemente de sempre haver certificado agregam, sempre ou não agregam haver certificado. Nós temos de saber fazer. Porque sabes o que é que acontece, Verônica? O estrangeiro vem a Moçambique. Nem tem licenciatura, Não tem é só nada. porque ser Tem estrangeiro. Acaba ficando com cargos de liderança ou de chefia. Para mim, líder e chefe são coisas diferentes. Sim. De chefia. E tu que estudaste muito, tens muitos canudos, ficas ali a responder a alguém que só sabe fazer. Mas ele é mais valioso que aquele que estudou, porque ele sabe fazer. Também não vamos estar aqui a pregar a história do colono, porque o colono... Não, eles sabem realmente fazer. E por ter tido esta experiência com expatriados que sabiam fazer e sabem fazer, eu disse, eu quero ser aquela que sabe fazer. Sim. Eu daqui a pouco vou também ser doutora. Em outubro serei doutora, mas não de licenciatura. Uma surpresa que está por aí para vir. Vocês vão começar a me chamar de doutora outras coisas. E bom, muito obrigada. Já gosto por ter já aceito. Não sou doutora Mirza. O segundo nome. Spoiler. Mas já sai, aguardem um bocadinho o vosso coração, outubro. Ixi, não vejo a hora de chegar outubro. Porque coisas boas, 2025 foi um ano bom, de muitas oportunidades, foi de desafios e de muita oportunidade. Desafios porque me tornei mãe pela 4ª vez. Em meio ao turbilhão das oportunidades que estavam ali para ti. Exatamente. E eu tive que mostrar que o meu filho era combustível, ele não era obstáculo. Isto também é uma outra narrativa que vamos trazer a um outro dia. Mas também é tudo acerca de bastidores. Aqui nós estamos autorizados a errar. O Armando aqui não é para corrigir erros, porque nós estamos nos bastidores. Sim. Então, thank you so much por teres vindo. Obrigada eu pelo convite. Desculpa por ter queimado a tua hora de muitos milhos, porque eu sei que perdeste dinheiro estando aqui sentada. Dói-me tanto. Mas pronto, eu vou compensar e fazer umas tantas consultas. E vais filmar as minhas carregas aqui do meio. Para si, querido internauta, homem, assista esse episódio. Se assististe, eu espero que tenhas gostado e que te sintas empoderado acima de tudo. Não precisas ser o homem de ferro, como disse a doutora Verônica. Ficamos com mais uns bastidores do marketing, a marca que marca. E até o próximo episódio. Um coração bem apertado para ti. Tchau!